Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Com a Prof. Joyce está tudo certinho. Estou passando aqui para falar com vocês sobre a nossa unidade. Estamos estudando a unidade 2, Formação dos Estados Nacionais. É sobre isso que nós vamos falar nessa videoaula. Seja bem-vindo. Pessoal, olha só. Primeiramente, para a gente poder entender a formação dos Estados Nacionais, nós temos que entender qual é o contexto da sua formação. Como é que estava a Europa nesse momento? Lembrem-se que ela saiu de um sistema chamado feudalismo, com o renascimento comercial e o renascimento urbano, e uma nova classe social que estava surgindo. Alguém sabe o nome dessa classe social? Aposto que sim. Nós estudamos sobre isso. Burguesia. Os burgueses eram os formadores dos burgos, ou seja, das cidades, dos centros urbanos. Lembrem-se também que no feudalismo o poder era descentralizado. Cada feudo tinha sua própria forma de organização, suas próprias leis. Já na formação dos Estados Nacionais modernos, nós vamos ter o poder centralizado na figura do rei. É muito importante a gente entender que na formação dos Estados Nacionais modernos, nós vamos ter a burguesia como a classe social predominante. Em que sentido? Eles são comerciantes, estão se tornando muito importantes, têm dinheiro, mas não têm título de nobreza. Lembrem-se que a sociedade é formada pelo clero, que é a igreja, a nobreza e a maioria da população. 96% da população era formada por burgueses e camponeses. Os burgueses e os camponeses pagavam altas taxas de impostos para a nobreza e para o clero, que vivia no luxo, na ostentação, vivendo sem trabalhar dos impostos pagos pela maioria da população. Pois bem, na formação dos Estados Nacionais, a burguesia, que foi bem esperta, se aliou ao rei, porque ela teria benefícios, lógico. Com a formação dos Estados Nacionais, se unificou o território, agora nós vamos ter a formação dos países, e com a unificação dos territórios, se unificou também as moedas. Criaram-se leis que facilitavam o comércio. Ou seja, quem é que ganhava com tudo isso? A própria burguesia, porque eles eram os comerciantes. Então a burguesia faz uma aliança com o rei, porque ela vai ter inúmeros benefícios nesse momento. Que benefícios são esses, professora? Os benefícios são uma única moeda agora circulando, além da única moeda circulando, leis que garantiam liberdade comercial fizeram com que a burguesia ainda se tornasse mais poderosa do que ela estava até então. Isso fez com que ela se unisse ao rei. Eu quero que vocês lembrem também que quando o rei assume o poder, nós vamos ter o quê? A teoria do direito divino. O rei representa Deus na terra e não vai poder ser questionado. Ele vai governar de forma única. Isso vai deixar muita gente descontente. Quem está descontente aí? A igreja, que não vai mais cobrar tantos impostos como cobrava antes, porque o rei começa a falar para a igreja que quem tem que cobrar imposto, quem tem que cobrar os impostos é o próprio rei, não a igreja. Então a igreja vai perder esses impostos. Outra coisa interessante também que a gente tem que falar, que também perdeu, são os nobres. Os nobres, que era a classe predominante, ela também vai perder com tudo isso, porque o rei vai comandar tudo e a nobreza não vai mais ter o poder que tinha anteriormente. Então o rei se torna todo poderoso com o apoio da burguesia. Quem fica descontente? A igreja e os nobres. Para ajudar tudo isso, nós vamos ter alguns teóricos que vão defender o absolutismo, ou seja, vão dizer que o absolutismo é necessário. Dentre eles,
nós temos um principal aí, que é o Nicolau Maquiavel. Ele vai falar do príncipe. O príncipe é o rei e ele tem todo o poder. E nesse livro, o Nicolau Maquiavel fala sobre isso. Fala que o rei deve ser temido e deve ser amado, mas ele deve ser mais temido do que amado. Ou seja, ele vai defender o poder do rei, a centralização do poder do rei. Então, gente, a formação dos estados nacionais nada mais é do que a formação dos próprios países, com o poder centralizado na mão do rei. Certo? Entenderam até aí, gente? Beleza? Um beijo da Prof. Joyce no coração de vocês. Até a próxima!